senhor só sabe que tem no fígado, mas não sabe onde. Mas é fácil. É só a gente entender que o fígado ele recebe suprimento sanguíneo de duas fontes, né? Quais são as fontes? Eita, anatomia. Artéria hepática e veia porta. O sangue, eu acho que eu já disse isso umas 7 vezes nesse semestre. O sangue chega ao fígado pela artéria hepática e pela veia porta. E por onde ele sai? Pela veia hepática, o que significa dizer que entre a veia porta e a veia hepática existe um sistema porta. Que a veia porta origina os ramos da veia porta. Os ramos da veia porta não acabam originando capilares sinusoides. Os capilares sinusoides desembocam na veia centrolocular, que acaba originando a veia porta. Então aí nós temos o sistema, a veia hepática, perdão. Nós temos o sistema porta venoso. Outro lugar que a gente também tem sistema porta entre o hipotálamo e a hipófise. É o sistema porta hipofisário. É outro exemplo de sistema porta arterial. Importância. E aí? Vocês já sabem o que é isso? O que é? Fibra muscular estriada esquelética. Mas eu coloquei essa figurinha aqui para mostrar outra coisa. Cadê a frequência? Eu coloquei a figurinha aqui, ó, para vocês olharem esse negócio e esse negócio. Isso daqui é uma arteríola. E isso daqui é uma vênula. A arteríola ao pé da letra é uma pequena artéria, né? E a vênula é uma pequena veia. E a distinção histológica, na realidade, ela não é feita pura e simplesmente pelo calibre. Né? Porque senão a gente ia ter que medir, né? E a gente não tem instrumento para medir. Instrumento não da prova prática. Então a gente usa outros critérios qualitativos para poder. E aí, professor? Calma, vai chegar aí. Deus. Quais são os critérios? Bom, as artérias, as arteríolas, as vênulas e as veias são órgãos tubulares, né? Por serem órgãos tubulares, estão sujeitos àquela estratificação da parede que nós já comentamos.
está relacionada à formação de túnicas, né? É a estratificação lá que a gente comenta por aparelho digestório e respiratório, túnica mucosa, submucosa, muscular e externa, né? Só que aqui a gente batiza essas túnicas com outro nome. A túnica que delimita o lumen, a gente chama de túnica interna ou túnica íntima. Na realidade só tem três camadas, aparelho visual. Tem uma túnica interna, tem uma túnica média e tem uma túnica externa. As artérias, as arteríolas, as vênulas e as veias têm uma parede formada por essas três túnicas. Túnica interna, túnica média e túnica externa. Mais fácil do que isso, tá difícil. Acho que nem Teresina vocês vão conseguir. Só que essas camadas, essas túnicas, nas veias e nas artérias, elas têm uma quantidade de componentes bem mais elevada do que nas vênulas e nas artérias. Nas artérias, a túnica íntima ou interna é formada por três elementos. O primeiro elemento é o que delimita o lumen do vaso, que é a camada endotelial. Essa camada endotelial é formada por um epitélio pavimentoso simples. A segunda camada é a camada subendotelial, que é constituída por tecido conjuntivo propriamente dito. Sendo que nas artérias e nas arteríolas costuma haver tecido conjuntivo denso e regular. E nas veias e vênulas, essa camada costuma ser de tecido conjuntivo frouxo. Aí nas artérias, essa túnica íntima tem uma terceira camada, que é a lâmina limitante elástica interna. Essa lâmina limitante elástica interna é uma camadinha de tecido elástico que marca o fim da túnica interna das artérias. Aí a partir daí começa a túnica média. A túnica média das artérias, ela distingue dois tipos de artéria. Tem a artéria muscular, cuja túnica média é constituída quase que exclusivamente por fibra muscular lisa. E tem a artéria elástica, cuja túnica média possui, além da fibra muscular lisa, grande quantidade de fibras elásticas, formando o que a gente chama de lâmina elástica fenestrada. A última camada da túnica média das artérias é a lâmina limitante elástica externa. E a túnica externa que vem logo após é a adventícia, onde a gente encontra tecido conjuntivo frouxo, formando a adventícia, e nas grandes artérias a gente encontra estruturas que garantem o funcionamento e a manutenção do próprio vaso. Tem artérias que são tão grandes que na parede da própria artéria existem vasos menores, principalmente na
da parede do próprio vaso. Imagine, por exemplo, a aorta da baleia azul. É o maior animal que a gente conhece, né? De toda a história. Para vocês terem ideia, a aorta da baleia azul ela tem um diâmetro onde dá para uma pessoa passar. Uma pessoa adulta. Uma pessoa assim, esbelta. Delgado. Passa na aorta da baleia azul. Então a parede é muito espessa e dentro da parede tem vasos menores que garantem a nutrição da parede do vaso maior. A gente chama isso de vasa vasorum, que vem do latim e significa vaso e um outro vaso. Na parede dessas grandes artérias e também das grandes veias, a gente também encontra feixes de fibra nervosa, geralmente de natureza motora, quando motoras são autônomas e simpáticas, que inervam a parede e a musculatura do vaso. E a gente chama esse nervo de nervo vasorum, nervo do vaso. Somos originais, né, para denominar as coisas. Você está vendo aqui, ó, um azulejo azul. Adivinha só como um morfologista chama isso? Azulejo azul. Do mesmo jeito, quando viram lá que tinha um nervo na parede do vaso, alguém disse: isso aqui é um nervo do vaso. Chocante, né? E qual que é a diferença da artéria para a arteríola? Fora a redução drástica do tamanho, né? A diferença é que na arteríola nós não temos mais lâmina limitante, nem interna nem externa. É um vaso tão pequeno que não tem mais nervo vasório, não tem vasa vasória. E a túnica muscular, ela é constituída por poucas camadas, entre 3 a 5 camadas de fibra muscular lisa. É assim que a gente distingue a arteríola das artérias. As veias, tipo a veia cava, né, as veias veias, também tem 3 túnicas, né? Tem a túnica íntima, túnica média e a túnica externa. A túnica interna das veias tem 2 camadas. Tem a camada endotelial, que é epitélio pavimento simples. Tem a camada subendotelial, que é tecido conjuntivo frouxo. E tem a túnica muscular, que é basicamente fibra muscular lisa. Túnica alimentícia é a túnica externa, tecido conjuntivo frouxo. À medida em que as veias vão se ramificando e originando veias cada vez menores, a parede ela vai se tornando cada vez mais fina. Até que chega um momento em que a túnica muscular, que é a túnica média da veia, ela só tem uma camada de fibras. E aí se originam as vênulas. Ou seja, o que caracteriza uma vênula e difere da veia é que essa tem somente uma camada de fibra muscular lisa na parede. Se for uma veia muito grande, pode ser. Tudo certo? Aqui é o desenho do Caniga, onde ele mostra alguns aperfeiçoamentos do leito microcirculatório no que concerne a uma regulação maior da permuta de substâncias.
as barreiras hemáticas. E a gente já comentou, inclusive, várias delas, né? Tem, por exemplo, a barreira hematocefálica. Quem é que forma a barreira hematocefálica? Tem também uma que eu falei ontem, a barreira hematoaérea. Quem é que forma a barreira hematoaérea? Mas vai produzir, a fazer a barreira hematoaérea no nosso fígado. É no nosso fígado vai produzir todas as proteínas, mais ou menos, C3 e C2, para formar para aumentar a permeabilidade. Mas isso aí não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver com a história, essa segunda Mas se parte. for barreira hematoaérea, só para nós. Barreira hematoaérea é formada pelo nosso pela membrana basal do alvéolo, pela membrana basal do capilar sanguíneo e pela célula endotelial pavimentosa. Aí tem a barreira hematocefálica, formada pelos pés vasculares dos astrócitos, junto com os componentes da parede do vaso. Tem outra barreira que eu também já falei, mas essa ninguém vai lembrar. É a barreira hematotesticular. Quem é que forma essa barreira? São as células de Sertoli. Tem muitas, a barreira hematoaérea, barreira hematocefálica, tem a barreira hematotesticular, tem a barreira hematotímica, lá do timo. Quais mais? Não estou me lembrando dessas, mas eu acho que tem isso. Então, essas barreiras, elas se estabelecem com basicamente a mesma finalidade, que é regular os componentes do tecido sanguíneo que conseguem alcançar aquele tecido e os componentes do tecido que podem retornar para o tecido sanguíneo. Para que existe esse controle? Olha, porque nesses órgãos existe uma natureza diferente do que concerne a troca. Isso fica muito claro, por exemplo, na barreira hematocefálica. Lá você tem, no encéfalo, na medula, você tem os neurônios. São células essenciais à vida. São células permanentes que não são substituídas na vida adulta. Então, o astrócito, ele se encarrega de garantir a sanidade do neurônio a partir do controle da composição do microambiente extracelular. Então, muitas substâncias medicamentosas, por exemplo, elas não conseguem passar essa barreira hematocefálica. Muitas toxinas, venenos, micro-organismos também não conseguem atravessar essa barreira. Isso garante a integridade morfológica e funcional de um tecido estratégico, que é o tecido nervoso. Não é bacana isso? Eu acho isso extraordinário. Não era estudante, corria para estudar essas coisas. Mas não sei o que é está acontecendo, na mudança geracional, inteligência artificial, a era do TikTok, E a gente percebe que o estudante de hoje, ele estuda muito mais por obrigação do que por ter um verdadeiro interesse em conhecer aquilo. Ele faz que gostar mesmo é olhar a dancinha do TikTok, Olhar os divórcios de Virgínia, que parece que todo ano tem. É uma pena que a humanidade esteja desperdiçando todo o seu empenho, capacidade cognitiva, curiosidade em coisas que não têm
concerne à constituição da parede, os capilares sanguíneos eles estão classificados em 3 tipos, né? Que a gente também já falou aqui. Existem os capilares contínuos, cuja parede não tem assim, aberturas notórias, né, que permitem a troca de componentes. Esses são os capilares que a gente encontra em tecidos ou que tem uma taxa metabólica menor, por exemplo, junto ao músculo estriado esquelético, né? Ou em tecidos, como eu já falei, estratégicos, que precisam ser parcialmente isolados do tecido sanguíneo, como é o caso do tecido nervoso. Então, nesses locais, o capilar é desse tipo aí, contínuo. Por quê? Porque a continuidade da parede limita a interação do tecido sanguíneo com o tecido intersticial adjacente. O capilar do tipo fenestrado, ele tem 2 subtipos. Tem o capilar fenestrado sem diafragma e tem o capilar fenestrado com diafragma. Ambos os tipos de capilares fenestrados, eles se caracterizam por ter fenestras. O que são fenestras? São pequenas aberturas na parede. Tipo essa parede aqui que tem essa janela basculante, né? Se eu abrir as janelas, se abrem pequenas aberturas ao longo da parede. Então essas fenestras permitem um grau de troca maior do tecido sanguíneo com o tecido intersticial. Capilares fenestrados sem diafragma são encontrados, por exemplo, na parede do intestino. Qual é a principal função do intestino? Absorção. Então, essa absorção acontece a partir dessas fenestras. Temos capilares fenestrados também no lado coriônico da placenta, os capilares coriônicos são fenestrados. Temos também capilares fenestrados nos glomérulos renais. Esses são capilares com diafragma. A do diafragma nada mais é do que a membrana basal recobrindo as fenestras, né? O que limita um pouco mais a passagem de componentes. E temos os capilares sinusoides, esses com grandes aberturas ao longo da parede e, consequentemente, permitem uma permuta muito mais intensa de componentes. É como se fosse essa parede aqui, só que ao invés de ter somente essa porta, seriam várias portas, né, ao longo da extensão da parede. Então ia ficar muito mais fácil para vocês ficarem entrando e saindo da sala, né? Que ao invés de todo mundo ter que passar aqui por essa porta e ficar ouvindo o professor dar adeus. Por exemplo, a senhorita Cavalcante poderia sair sem eu nem perceber se tivesse uma porta ali do lado dela, né? Ela saía de fininho ali, ninguém ia nem notar. Então a permuta, graças a Deus que a gente não tem sala assim aqui, né? Porque se tivesse a permuta, ia ser ainda maior do que a que nós já temos com uma sala de uma única porta. Os olhos têm uma abertura maior, né? É. Temos capilares sinusoides no fígado, que a gente já conheceu ali pertinho lá, né? Os sinusoides hepáticos. Temos também sinusoides na medula óssea. Qual é a função da medula óssea? É a produção das células do sangue, né? E as células que estão lá no tecido hematopoético, inevitavelmente vão ter que entrar no vaso sanguíneo. Então essa entrada acontece com
com maior facilidade do que o capilar do tipo cilíndrico. Uma coisa que eu já perguntei aqui umas 5 vezes. Sim, Silvio. As células do tecido sanguíneo se usam de forma direta ou vai primeiro produzir as células hematopoieticais, aquelas células diferenciadas? Depende do tipo de célula. Tem células que já ganham a corrente sanguínea quase que completamente diferenciada, que é o caso da hemácia, né? E tem células que elas se originam no tecido hematopoético, mas concluem o processo de diferenciação e maturação em outros órgãos. Por exemplo, os linfócitos, né? O linfócito da linhagem T, ele se origina no tecido hematopoético, mas ele alcança o tecido sanguíneo antes de ser um linfócito. Ele sai do tecido hematopoético na altura de linfoblasto. E aí vai lá para o timo concluir a maturação e diferenciamento na forma de timócito. E somente depois de maturado ele sai do timo na forma de linfócito. Então depende da linhagem. Sim, a pergunta que eu ia fazer, eu já fiz 5 vezes aqui ou mais. A função do fígado, que é outro órgão que tem sinusoides, né? Filtro do flex, né? Todo mundo só lembra disso. Quando não lembra do flex, quando eu falo de fígado, vocês gostam de fígado ou o pessoal lembra do fígado na hora do flex? Na hora de fumar aquele golpe? Ou então lembra do fígado do Ariel, né? Diz logo, detesta o fígado. Todas as funções que o fígado executa, né? E são várias que a gente já comentou aqui também, né? Além da desintoxicação, que vale não somente para o álcool, né? Mas todo e qualquer tipo de toxina que o animal ingira, ou seja administrada parenteralmente, provavelmente aquele componente vai ser processado pelos hepatócitos. Medicamentos, a maioria dos medicamentos são metabolizados pelo hepatócito. Os nutrientes são absorvidos lá no intestino, ganham a veia porta e vão diretamente para o fígado para serem metabolizados. Então aquele whey que você gasta 300 e tantos reais por mês para tomar aquele negócio, paga uma academia que você nem vai, e aquele monte de coisa que tem ali, né? Vocês já foram ler aquelas etiquetas lá daqueles whey da vida? O calhamaço de coisa que tem ali, que a maioria de vocês nem vai precisar. A não ser que aqui tenha um atleta de alto rendimento, um Usain Bolt da vida, ninguém vai usar aquele monte de coisas. Creatina, taurina, lisina, um monte de aminoácidos, um monte de vitaminas, né? Tudo aquilo vai ser processado pelo fígado. Né? Os aminoácidos vão ser utilizados numa cadeia proteica. As vitaminas, o regulador metabólico, o excesso de componentes, vai virar tudo ou gordura ou vai ser eliminado de alguma maneira, né? E tiver em excesso, você não usa porque não tem a demanda metabólica compatível. Aquele monte de glicose, senhorita Castro, você comeu de uma vez.
Você comeu aquela lata de brigadeiro, aquela barra de chocolate inteirinha de uma vez só quando você brigou com seu namorado. Estava meio depressivo. Aquele monte de glicose, as células não vão usar de uma vez. Muito embora você estivesse chorando muito, né, a atividade metabólica era menor do que o suprimento energético. Então, aquele monte de glicose vai ser armazenado na forma de glicogênio. Aí depois os triglicerídeos vai originar gordura. Por isso não é bom a gente brigar com o namorado, né? Que acaba engordando. Enfim, metabolismo de carboidratos, de lipídios e também metabolismo de componentes endógenos. O fígado é responsável, por exemplo, pela ativação de vários componentes. Produz alguns, no é o caso do angiotensinogênio, né, o pré-hormônio. Ativa outros, no é o caso da medulina 1, convertida em medulina 2. Processa metabólicos normais das células, por exemplo, converte amônia em ureia, conjuga a bilirrubina não conjugada em bilirrubina conjugada, no processo de hemocaterese. Enfim, um monte de coisas o fígado faz, por isso que eu gosto muito do fígado. Até o do RI, mas eu gosto mais do meu. Então veja, todas essas atividades que eu falei, elas implicam necessariamente num contato muito próximo do hepatócito com o tecido sanguíneo. Porque todos esses componentes, né, que vão ser metabolizados, processados, sintetizados pelo hepatócito, eles vêm pelo sangue. Então, é por isso que os capilares hepáticos são do tipo sinusoide. Está permitido essa interação. Onde mais são temos capilares sinusoide? No lugar que eu já falei, lá nos primórdios, quando vocês eram mais jovens do que são hoje. Ninguém nem lembra. Memória da nossa infância, né? Pouca gente tem memória da infância. Mas quando vocês eram bem novinhos, eu disse assim, olha, os capilares da placenta pelo lado materno são do tipo sinusoide. Lembra disso? Era bem novinho. Mais do que água. Lembra que era nova? E quem determina, né, a existência dessas aberturas é a morfologia da célula que forma a parede. E quando a parede do capilar também é fininha, né? Só tem uma camada. É o órgão mais fácil que vocês vão estudar na anatomia microscópica, é o capilar. Tanto o capilar sanguíneo como o capilar linfático só tem túnica interna. E a túnica interna ela é formada pela célula endotelial pavimentosa, pela membrana basal e eventualmente a gente encontra pericílios, né? E aí o órgão ele passa a se chamar capilar pericítio. Tem também vênulas, né? Pericítio, forma da vênula pericítica. Qual que é a função do pericítio? É outra coisa que eu já falei umas 3 ou 4 vezes aqui. Pouca coisa eu falei aqui de novidade. A maioria das coisas que eu estou
falando, eu já repeti um monte de vezes. E o pessoal, para poder colocar na prova isso, ainda tem que consultar a IA, né? Senão não sai nada. O pericito é uma célula mesenquimal pouco diferenciada, cuja finalidade é substituir as células originais da parede do vaso, as células adultas, mediante uma lesão vascular. Então, ela vai substituir ou a célula endotelial, ou no caso de uma vênula, pode substituir a célula endotelial ou a fibra muscular lisa. A célula endotelial, a partir da sua morfologia, determina se o capilar vai ser contínuo, fenestrado ou sinusoide. Cascão. É uma analogia assim, bem fraca, né? Então, a célula endotelial é a célula que garante a estrutura morfológica da parede do vaso, né? Mas essa célula endotelial, ela não é somente um componente estrutural, ela também é um componente secretor de infinidade de componentes aí produzidos pelo endotélio vascular. Temos componentes que estão relacionados à permeabilidade do vaso, né? Ou seja, componentes que atravessam com facilidade ali a parede do vaso. A partir da difusão simples dos gases, como já comentamos, né? Oxigênio e carbono. Transporte ativo por difusão facilitada, ocorre o transporte de glicose, aminoácidos, alguns eletrólitos a partir daqueles canais, né, da membrana. Pinocitose, né, que é a endocitose não regular. É responsável por transportar moléculas de peso médio, né, peso molecular intermediário. E a endocitose regulada, que a gente chama também de fotocitose, para moléculas específicas, fatores de crescimento, imunoglobulinas, colesterol, né, tanto HDL quanto LDL, complexos de histocompatibilidade NHC, isso é utilizado para a apresentação de antígenos. Temos também regulação a partir das células endoteliais. Na coagulação do sangue, fatores anticoagulantes são produzidos pelas células endoteliais, impedindo, por exemplo, a formação de trombos. É o caso da trombomotulina. Agentes antitrombogênicos, né, prostaciclinas, ativador do plasmogênio. E na ruptura da célula endotelial, a célula libera componentes trombogênicos. Tromboplastina, que ativa ali está relacionada à ativação plaquetária. Né? O inibidor do plasminogênio residual. Obviamente que esses componentes só são liberados dentro da normalidade quando a parede do vaso se rompe, né? E a célula se rompe como consequência disso. Temos também uma regulação da pressão arterial, substâncias vasoconstritoras são produzidas, como a endothelina, a vasoconstritora. Né? E a célula endotelial está diretamente envolvida no mecanismo do sistema renin-angiotensina-aldosterona. Eu já falei para vocês desse sistema. Então,
enzima conversora da angiotensina. E o que é que ela faz? O que é que ela faz exatamente no sistema? Eita, rapaz, eu vou repetir a história do azulejo, olha. Isso é um azulejo azul. Sabe como um morfologista chamaria esse azulejo azul? Ele chamaria isso de azulejo azul. Então, senhores, o que é que faz a enzima conversora da angiotensina? Ela converte, gente, angiotensina 1 em angiotensina 2. Vocês já aprenderam algo mais óbvio do que isso? Temos também substâncias vasodilatadoras que reduzem a pressão arterial, como óxido nitroso, óxido nítrico, prostaciclinas e fator de relaxamento derivado do endócrino. Temos fatores de crescimento, que as células secretam sempre mediante uma resposta inflamatória, regeneração, reparação tecidual. Fator de crescimento planetário, fator de crescimento hemocitopoético, fator de crescimento transformador beta, esse é inibidor do crescimento tecidual. Esses componentes eles regulam os processos de disseminação dos componentes vasculares. Ou seja, a disseminação de vasos que acontece por dois procedimentos. Quais são? A multiplicação de vasos acontece por dois procedimentos. Quais são? Vasculogênese e angiogênese. Espero que seja calculado aí por esses fatores de princípio. Por último, regulação da resposta inflamatória, né? Selectivinas, integrinas estão relacionados ao processo de rolamento da célula de defesa do endotélio vascular em intuito de alcançar o tecido intersticial em busca do foco inflamatório. Bom, então aqui está a constituição, né, a estruturação histológica básica dos órgãos do sistema cardiovascular, né? Tipicamente formados por três camadas, né? Uma túnica interna, uma túnica média e uma túnica externa. Então, o coração, as artérias, as arteríolas, as vênulas e as veias têm essa constituição básica, né? Somente os capilares, sanguíneos e linfáticos têm somente túnica interna, mas os outros têm os três. No caso do coração, essas túnicas recebem nome específico. Eu também já falei aqui, já falei coisa aqui, não foi? Meu Deus. Será que ainda existe algum termo no léxico que eu não pronunciei esse semestre? Como é que chama a túnica interna do coração? Fácil também, viu? Óbvio demais também. É o endocárdio. Como é que chama a túnica média do coração? Miocárdio. E como que chama a túnica externa do coração? Epicárdio. É fácil, não é, auditório? É.
causa tanto sofrimento, né? A túnica interna, que é o endocárdio, reveste as câmaras cardíacas e as válvulas, né, do coração. A própria válvula é uma projeção do endocárdio em direção ao útero. O endocárdio, ele é constituído por 3 camadas. Camada endotelial, constituída por epitélio pigmentoso simples. Camada subendotelial, que é tecido conjuntivo irregular. E a camada subendocárdica. Nessa camada subendocárdica, a gente encontra tecido conjuntivo frouxo, a gente encontra as primeiras camadas de fibra muscular estriada cardíaca, os primeiros feixes de fibra muscular estriada cardíaca. E na altura dos ventrículos, a gente encontra um dos componentes do sistema gerador e condutor de estímulos elétricos do coração. Eu também já falei aqui desses componentes. Quais são esses componentes? A propósito, nesse semestre, seu desempenho está bem melhor, né? Por quê? A senhorita também usava o celular? Não, diz o poeta que quem sabe, sabe. Conhece bem. Não? Eu acho que nenhuma mudança metodológica prejudica quem conhece o assunto. Agora, quem usava o celular, foi um desastre. Então, o sistema tem essa composição aí. Tem um nodo sinusal localizado ali, que é a desembocadura da veia cava cranial e caudal, na altura do lado direito, constituído pelas células marcapadas. A partir do nodo sinusal, partem fibras que levam os átrios e fibras que conectam o nodo sinusal ao nodo atrioventricular, são as fibras internodais. Esse nódulo atrioventricular está localizado na região mais ventral do septo interatrial e é constituído por fibras musculares estriadas cardíacas modificadas. Modificadas é quê? Modificadas no sentido de retardar. Tem um limiar de disseminação do estímulo menor. Com isso, elas retardam a propagação do estímulo, originando o famigerado período refratário. A partir do nó atrioventricular se origina o feixe de His. E o feixe de His se bifurca em 2 para originar os ramos terminais do feixe de His esquerdo e direito. Esses ramos percorrem o septo interventricular justamente por essa camada subendocárdica que eu falei. A partir do septo interventricular
coração a partir do qual se voltam em direção à base a partir das paredes laterais de ambos os ventrículos. Ao longo do comprimento, os ramos terminais do feixe de His emitem ramificações que penetram a túnica média do coração, que é o miocárdio. E lá, nessa ramificação miocárdica, as fibras de Purkinje originam o plexo de Purkinje. Então, lá na camada subendocárdica, na altura dos ventrículos, a gente encontra justamente os feixes de fibra de Purkinje formando os ramos terminais do feixe de His, que é o comprimento do sistema respiratório. E lá no miocárdio, que é a túnica média, né? A túnica média do coração é a mais espessa. Adeus. Não, eu volto. Vai de mamicuia. Adeus. Olha, vai. Miocárdio é a túnica mais espessa, é a camada mais espessa da parede do coração. E é constituída predominantemente por fibra muscular estriada cardíaca. A gente encontra também fibras de Purkinje, nesse miocárdio, constituindo o plexo de Purkinje. Para finalizar o coração, né, a parede do coração, a gente tem a túnica externa, né? O epicárdio. Tem outro nome também, o epicárdio. Qual que é o outro nome do epicárdio? É o folheto visceral do pericárdio seroso. Esse é o epicárdio. Não é o pericárdio todo. É somente o folheto visceral do pericárdio seroso. De onde ele vem? De onde ele se origina? Se origina do mesocárdio, que é o mesentério que prende o coração no teto da cavidade celular. O epicárdio, ou folheto visceral do pericárdio seroso, ele tem duas camadas. Tem o epitélio que recobre o coração pelo lado de fora, que é o epitélio pavimentoso simples, ou mesotélio epicárdico. E tem tecido conjuntivo frouxo, originando uma camada subepicárdica, ou submesotelial. Não sabendo, né? Eu estudei. Tá igualzinho aí. Eu vou baixando aqui no meu HD, vou só ler o capítulo do livro. Além do tecido conjuntivo frouxo, nessa camada subepicárdica, a gente encontra vasos sanguíneos, ramificações ali dos vasos coronarianos, né? Vasos linfáticos e inervação. Tanto principalmente inervação sensitiva. É um tipo de inervação, essa inervação do coração. Sabe aquela dor no coração que você sentiu quando deixou sua mãe chorando em casa e se mudou para a capital do agronegócio? Na realidade, essa dor precordial, que é dor do coração, é uma dor que o paciente só sente em limiares muito elevados. Significa dizer que quando você vier sentir dor no coração é porque você já está com o pé na cova.
o ideal de sensibilidade é bem baixo, né, nessas séries. Bom, temos também as válvulas, né? Formam as válvulas atrioventriculares, que são projeções do endocardio. Então, cada válvula é uma projeção da camada endotelial, ou seja, acompanha o epitélio de revestimento nessa projeção, e temos também a camada subendotelial formando a parede da válvula. E além da parede do coração, temos também, né, o sistema gerador e condutor, e o coração também dispõe do famigerado esqueleto cardíaco, né? Veja, o coração é basicamente músculo, né? Músculo que é a carne, e músculo é, por essência, tecido mole. Tecido mole. Então, sabe aquela pessoa de coração mole? Então, é uma pessoa dentro do padrão de normalidade, até certo ponto, né? Porque o coração ele tem o seu próprio esqueleto e garante que ao longo dos anos o órgão conserve a sua morfologia típica. Por quê? Porque o coração ele trabalha sob alta pressão, né? Já falei mais de uma vez aqui do coração da girafa, que tem que bombear sangue até o ápice dos cornos da girafa e também até a falange distal lá no braço da girafa. De vez em quando, coitada da girafa, o leão ainda salta da noite ali na frente dela e ela ainda tem que sair desabalada e o coração trabalha uma demanda ainda maior. Hoje se fala tanto de empatia, né? Muita gente nem sabe o que significa isso. Se colocar no lugar de terceiro. Né? Vocês já se colocaram no lugar da girafa. Se você acha que sua vida é difícil, tente se imaginar como uma girafa. Se sinta como uma girafa. Hoje tem muito isso, né? A pessoa se auto-identificar como ela quiser. Então, vamos se identificar aqui como girafa. Na savana africana, repleta de predadores, durante a madrugada, que é quando a maioria sai para caçar, é no escuro, né? Cobertado ali pela penumbra. Vocês sabem quanto tempo por dia a girafa consegue dormir, cuidado? Poucas horas. A girafa dorme aproximadamente 20 minutos por dia. Não dá não? Senhorita Freitas, você dorme quanto tempo por dia? Ultimamente, menos que 20 minutos. Tá pior do que a girafa. Era assim que eu Vocês dormem 12 horas por dia e a aula que começa às 10. Muita gente chega atrasada. É não, senhorita Freitas? Diga se é mentira. Não é mentira não, né? Mas a última vez que eu precisava muito. A maioria aqui, se deixasse um mês lá vivendo com as girafas, ia virar sopa de leão ou de hiena. E pior, coitada, olha, eu tenho um monte de pena da girafa. Deus me livre vir ao mundo na forma de uma girafa. Ou sair me identificando como girafa e alguém me deportar lá para a Tanzânia. Os 20 minutos, gente, que a girafa dorme, não é nem de uma vez só. É em pequenos cochilos de 1 minuto e meio a 2 minutos. É só descansar, olha. Então, se você reclama da sua vida, se você reclama da comida do RU, pela qual você paga na casa de centavos, enquanto que a coitada da girafa passa uma seca danada lá no Kalahari. Enquanto você reclama
e o professor te obrigou a estudar a matéria até não sei que hora da madrugada, uma vez ou duas no semestre, se lembre que a girafa, em sua curta vida de no máximo 20 anos, ela dorme somente 20 minutos por dia e qualquer coisa já se acorda assustada com o leão pulando ali no cangote. Ela só descansou. Então a nossa vida, protegida pela civilização, né, pela tecnologia e pela ciência, é um mar de rosas. Então o coração tem o seu próprio esqueleto. O esqueleto cardíaco, ele é formado por 3 elementos. Eu também já falei disso aqui esse semestre. Constitui o esqueleto cardíaco os anéis fibrosos, septo membranáceo, ok? Ângulo fibroso e anel fibroso é a mesma coisa. O outro componente é o trígono fibroso. Os anéis fibrosos ou ângulos fibrosos, como o próprio nome diz, é um anel, uma estrutura circular, ali na circunferência dos grandes vasos que saem do coração. Quais são os vasos que saem do coração? A aorta e tronco pulmonar. Então, na saída desses 2 vasos tem anel fibroso, formado por tecido conjuntivo vesicular, cuja finalidade é conservar o diâmetro, para que não escasse ao longo dos anos, o diâmetro desses grandes vasos que trabalham também sob alta pressão. Né? Então imagina, a girafa lá na África, coitada, ela não dura nem 10 anos. 5, 6 anos o leão vem lá, não morrer já. O zoológico, quando bem tratado, né? A girafinha costuma durar aí 20 e poucos anos. Imagine o coração da girafa com 20 anos, o tanto de pressão que esses anéis fibrosos tiveram que suportar, né? Embora aqui no zoológico a vida é mais tranquila, né? Dá até para dormir mais do que na savana. O estresse que tem é aquele moleque mal criado que joga palito de picolé no recinto, né? E acerta bem no olho da girafa. Temos também o septo membranáceo, que forma a camada subendotelial do septo interventricular. Dá sustentação às câmaras ventriculares do coração. E temos o trígono fibroso, que está ali, ó, entre a desembocadura do ósteo atrioventricular esquerdo e direito e entre o ósteo da aorta. São os 3 principais orifícios cardíacos, né? Então, entre os 3 ali a gente tem o trígono fibroso, é uma estrutura ali que tem 2 lados, esquerdo e direito, e um formato relativamente triangular, daí o nome trígono fibroso. Ele dá sustentação a essa região da coronária do coração, né? Os 3 principais ósteos cardíacos. E diferentemente dos anéis fibrosos e do septo membranáceo, a constituição tecidual do trígono fibroso, ela difere dos animais domésticos. Também já falei isso aqui, não devia nem estar repetindo. No felino, nos suídeos, nos roedores, nos lagomorfos e no homem, é tecido conjuntivo vesicular. No
tendão é fibrocartilagem. Nos equídeos ruminantes é cartilagem hialina. Só que nos ruminantes existe uma tendência fisiológica de ossificação endocondral do trígono fibroso, ou seja, nos ruminantes senis se forma a ossa cordis, ou osso do coração, que é um trígono fibroso constituído por tecido ósseo. Aqui está o músculo, né? Já mostrei também isso aqui para vocês. São células geralmente uninucleadas ou binucleadas, né? O núcleo geralmente é central, mas pode estar perifericamente também. São células ramificadas, conectadas umas às outras, o que dão um aspecto bem tridimensional ao músculo cardíaco. E essa conexão se estabelece a partir dos discos intercalares, constituídos por complexos juncionais, né? De adesão, os desmossomos e as zonas de adesão, né? Como faces de adesão, e também complexos juncionais comunicantes, né? Os nexos ou junção do tipo gap. Aqui está a desembocadura do ventrículo para um dos grandes vasos do coração, tá vendo? Que é a parede do vaso, uma artéria elástica. Aqui já a musculatura ventricular. Aqui é uma válvula. Aqui é outra válvula. Projeções aí do endotélio vascular. E aqui na base da válvula tem esse espessamento, tá vendo? Uma grande proliferação de tecido conjuntivo denso e irregular. Então isso é o anel fibroso. Está aí na base da válvula, em formato de anel. E aí, quando eu cortei o vaso longitudinal dele, eu cortei o anel de olhado, né? Desse lado e desse. E aqui um desenho esquemático da região coronária do coração. Aqui o ósseo ventricular direito, controlado aí pela válvula atrioventricular direita, né? Que antigamente a gente chamava de tricúspide. Nós ainda chama de tricúspide. O ósseo atrioventricular esquerdo, com a válvula mitral, né? O bicúspide. Aqui o ósseo da aorta, aqui o ósseo do tronco pulmonar. E veja que entre o ósseo atrioventricular esquerdo e direito e o ósseo da aorta, temos o tecido de sustentação formando o trígono fibroso esquerdo e direito. Desenho até um forame, né? Onde passa o feixe de His em direção ao septo interventricular. E aqui no entorno dos ósteos, a gente também encontra os anéis fibrosos. Não é fácil isso. Vocês viram isso lá na anatomia? Tem mais biologia, né? Importante é a vida.
trás ou da trás para frente? Você já viu o cachorro do rabo para frente? Não? Só viu o cachorro do rabo para trás. Mas eu já vi do rabo para frente e do rabo para trás. Depende da posição que você olha o cachorro. É sempre do rabo para trás, é? Ó, aqui está o desenho que a gente também já viu. O sistema gerador e condutor de impulso cardíaco. Nó sinusal, fibras internodais, nó do ato ventricular, feixe de Higgs, ramos terminais do feixe de Higgs, flexo de Purkinje. E aqui na fotomicrografia, o endocárdio, tá vendo? Isso aqui é o endocárdio. Já vimos o miocárdio, aqui é o endocárdio. Aqui é a camada endotelial, epiteliopigmentoso simples. Aí depois vem uma camadinha de tecido conjuntivo denso irregular, que é a camada subendotelial. E aqui é a camada subendocárdica, onde a gente encontra tecido conjuntivo frouxo, fibra muscular estriada cardíaca, e essas células bem diferentes, formando feixes nas fibras de Purkinje. Aqui, ó. São células grandes de núcleo esférico centralizado e um citoplasma bastante basofílico, né? Hipogênico. Isso aqui é esses feixes de fibra de Purkinje formam feixe de Higgs. Mais profundamente no miocárdio a gente continua enxergando fibra muscular estriada cardíaca, também organizada em feixes, né? E fibras de Purkinje, formando o plexo. Feixe de fibra de Purkinje sobre esse complexo. A principal função dessa fibra de Purkinje é conduzir a estimulação elétrica do coração, né? Então, o coração ele é constituído por músculo estriado. No entanto, é um músculo estriado sob comando autônomo, né? E além de ser autônomo, esse comando ele é intrínseco no coração, ou seja, ele não depende do sistema nervoso central, como já comentamos também. Por isso que diz o poeta e o morfologista concorda que nós não controlamos as forças do coração. Né, poeta? Bom, significa dizer que o sistema nervoso central não influencia os batimentos e a frequência. A frequência é a força do batimento, né? A partir do sistema nervoso autônomo. Também já comentamos sobre isso. Já comentei também sobre o funcionamento do sistema gerador e condutor, né? De maneira